7-1. Pois é. Então, Mas já teve até vereador propondo o projeto. Você lembra? É. Fala, Nelson, como é que foi mesmo? Era o 7-1, o projeto do 7-1, para que as escolas municipais debatessem e tentassem entender o porquê o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Projeto de lei, foi um projeto de lei. Mas vamos lá. Bom, gente, já são 7h03, nós já temos, deixe-me ver o número 1, 2, 3, 4, 5, já temos conselheiros o suficiente para começar, já temos quórum. Vamos começar, então, a reunião, né? Já está sendo gravada. Lembrando que a reunião é transmitida pelo YouTube. Então, a gente começa a reunião do dia 27 de outubro pela aprovação da ata do mês anterior, né? Da aprovação da ata de 27 de outubro. A ata foi redigida pela Jaqueline, que é secretária, encaminhada para todos os conselheiros. Até a tarde de hoje eu não havia recebido nenhuma consideração. Os conselheiros presentes aprovam? Tem alguma consideração, alguma ressalva em relação à ata do mês de outubro? Gente, faz um sinalzinho aí para não me deixar aqui no vácuo, por favor. A Ana diz que está aprovada, o Paulo, o Flávio, tudo bem? Suzana, Lúcia, sem problema. Wagner também está presente, tudo ok? Então, aprovada a ata do dia 27 de outubro de 22 para ser encaminhada para publicação no Diário Oficial. Bom, a gente vai fazer uma inversão na ordem aqui da pauta, que a pauta hoje a gente vai falar a respeito do banco de ração e também sobre as ações, né, de final de ano em relação aos fogos de artifício. E a gente recebeu, né, o Flávio convidou e ele gentilmente aceitou o convite do vereador Nelson Ostri, é assim que se pronuncia mesmo, Ostri, que é o autor de uma lei, né, que a Campinas já tinha uma lei que proibia fogos de artifício com barulho, acho que em 2017, só que não havia punição, não havia multa. E a lei do vereador, que já foi sancionada pelo prefeito, não foi sancionada já pelo prefeito, estipula, né, uma punição, enfim, aí de 420 a 2.100, né, R$ 2.100 mil reais. E então o Flávio e o vereador aceitou para falar um pouquinho a respeito, né, dessa expectativa que nós todos temos de ver se a gente minimiza o estrago, né, que as mazelas que causam os fogos de artifício com barulho. Vereador Paulo, desculpa, eu estou toda confusa hoje. Nelson Ostri, por favor, o senhor poderia conversar com a gente? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, em nome do Flávio Lamas, todos vocês que compõem o conselho. Fiquei muito feliz, grato, assim, pelo espaço, de podermos, assim, tratar de um projeto tão relevante. Muitas pessoas acabam criticando, né, pensando apenas na festa, mas esquecem dessas outras situações que eu mesmo tenho a total humildade de falar que não tinha conhecimento, não sabia dos malefícios, do barulho de um rojão, né, de um fogos de artifício, dos fogos de artifício. Então, a primeira demanda que chegou foi realmente de uma mãe que tem um filho autista e falou que o filho ficava realmente transtornado, que ela não sabia o que fazer, que ela chegava até a usar de uma artimanha que o pessoal da causa animal acabou viralizando na internet, que parece que amarrar um tecido, um pano no animal, né, que isso acalmava ele, era alguma coisa nesse sentido. Ela chegou a fazer isso. E ela mostrou o vídeo do filho dela, né, como que o filho dela ficava.
o tanto que ele alterava. Então, aquilo já me chamou a atenção e eu falei, não é possível que os fogos de artifício com barulho geram um problema tão grave como esse. Aí veio uma pesquisa que eu e minha equipe fizemos na internet, mas na sequência, aí o pessoal da Causa Animal tomou conhecimento do projeto de lei e começou a me mandar vídeo, começou a debater comigo da importância desse projeto. Foi quando eu tomei conhecimento que o projeto, deixa eu ver aqui a lei 15.367/2017, que é do vereador Paulo Búfalo, foi apresentado e o prefeito Jonas Donizete sancionou, porém ele tirou a questão multa. Então, assim, um projeto de lei que não tem sanção, ele se torna inócuo, né? Como que você vai advertir uma situação tendo que não tem uma multa, não tem uma pena, não tem uma sanção? Então ficou algo muito vazio. E como eu já tinha todos esses elementos, tanto da questão dos autistas e depois da questão dos animais, que daí também me trouxe uma sensibilidade muito forte, que foi observar um animal, um cachorro, na hora que teve a queima de fogos, acho que foi 2018, por isso que eu cheguei até a mencionar, né, que a virada do ano e a Copa do Mundo, com certeza, vão ser os maiores testes aí para saber se realmente essa lei está funcionando. Foi um animal, um cachorro, se esconder atrás da geladeira e depois ele sai todo ensanguentado, né, sujando o piso da casa, da cozinha. E a senhora, quando chegou na casa e viu tudo aquilo, realmente é assustador, né? É algo assim, parece um cenário de guerra. Eu falei, não é possível que os fogos, o barulho, gera tantos problemas assim. Aí tomei conhecimento dessa lei e logo apresentei um projeto que é a Lei 16.309/2022, que coloca aí a multa de 100 a 500 UFIC, considerando que a UFIC agora em 2022 está em torno de R$ 4,20, que equivale aí, como você mesmo mencionou, Maria José, 420 a R$ 2.100 o valor da multa, né? E colocando a questão da fiscalização para a nossa Guarda Municipal, que é a mesma responsável pelo barulho referente à lei do pancadão, então não vejo problema nenhum, e também possibilitando o convênio, que a prefeitura possa fazer convênio com a Polícia Militar, né, com outras instituições que tenham aí o poder de dar o flagrante nessas pessoas que utilizam de fogos de artifício. Então, assim, o projeto ele é simples, mas é um projeto que eu tenho absoluta certeza que ele tem como ajudar e até mesmo salvar inúmeras pessoas, animais, pessoas idosas, autistas, desse malefício que é o barulho dos fogos de artifício. Então, é algo assim que, infelizmente, eu tive que apresentar, porque só a lei sem a multa não estava servindo para nada. As pessoas continuavam soltando fogos com barulho, inclusive clubes, né? Teve até uma discussão muito grande com os clubes, agora eu não lembro o ano, e a lei nossa aqui não tinha ainda sido aprovada, referente às multas, né? A multa, de alguns clubes insistirem, falar assim, a lei está aí, existe, é legal, não pode soltar fogos com barulho, mas não tem multa. Então eles soltavam e não dava em nada, né? Agora não, agora tem a multa. Então agora se soltar, for detectado que qualquer clube esteja soltando, né, a Guarda Municipal vai ter que se deslocar até o local e eles serão autuados. Certo. Obrigada, vereador. Conselheiros, gostariam de fazer pergunta para o vereador Nelson Ostri?
Eu gostaria de perguntar para o vereador, primeiro agradecer a sua presença, vereador, e aceitar o convite do Conselho, e perguntar como é que está o projeto, como é que está a lei. Ela foi aprovada na Câmara por unanimidade. E com essa aprovação por unanimidade, significa que os vereadores resistiram às pressões que vêm das entidades que defendem os fogos, e também de torcidas organizadas e, enfim, uma série de segmentos que têm interesse nos fogos e os vereadores não se sujeitaram, não baixaram a cabeça a isso. Muito bem. Mas a segunda etapa é a promulgação dessa lei. Eu queria saber se já foi promulgada a lei e se esse projeto de lei aprovado pela Câmara, se ele já foi promulgado pelo Executivo e sancionado. Perfeitamente, já foi sancionado, o projeto já não é mais projeto, agora é lei, né? Está sancionado, saiu no Diário Oficial, eu não vou me lembrar agora a data, peço desculpas, eu deveria ter me atentado a isso, mas eu não tenho aqui, mas depois eu posso encaminhar para vocês a publicação no Diário Oficial. As torcidas organizadas, eu inclusive sou muito amigo de alguns torcedores, de membros de torcida organizadas, e cheguei a conversar com eles, porque eles me procuraram, e eles sensibilizaram também, como eu mesmo disse aqui, com toda humildade, eu não tinha noção do problema que era o barulho de um rojão, eu não tinha noção. A partir do momento que eu tive noção, você tem que começar, ainda mais na condição de vereador, né, tomar uma medida. Existe uma lei, não tem multa, não tem sanção, ninguém respeita, porque não é multado, porque não aperta o bolso. Por que não colocar uma multa ali? Se hoje nós podemos multar tantas coisas, hoje a gente pode multar quem faz xixi na rua, nós podemos multar quem usa som alto, nós podemos multar quem não usa máscara, nós podemos multar porque a pessoa fez aquilo, fez isso. Por que você não pode multar uma pessoa que está soltando fogos de artifício com barulho? Lembrando que a lei não proíbe a soltura de fogos de artifício. Ela proíbe a soltura de fogos com barulho, com estampido. Não é sem barulho. Com aqueles brilhos e tudo mais, isso não é problema nenhum. Que eu acho particularmente até mais bonito, né? Aquela chuva dos fogos coloridos e tal. Eu particularmente acho mais bonito. Eu acho que essa lei até vai potencializar que essas empresas que vendem fogos produzam mais, né? Porque os clubes vão praticamente focar nesses fogos sem barulho, né? Ninguém vai arriscar hoje, ainda mais clubes tradicionais, tomar uma multa porque está desrespeitando. Eu acho que lembra muito a questão do cigarro, né? Vai perdendo aquele glamour, vai perdendo aquela maravilha e começa a existir a rejeição, né? A população começa a olhar para uma pessoa que fuma de uma forma diferente, né? Nossa, ele está, né, se contaminando, ele está fazendo mal para mim, está fazendo mal para ele. Não tem mais aquele glamour. A questão dos fogos, eu acho que parte para a mesma linha. Uma pessoa que solta fogos com barulho, ela vai sentir da população um olhar diferente. Então, Flávio, eu acredito que, assim, você falou uma coisa em off aqui que nós estávamos conversando antes de começar a gravar, da conscientização. Então, eu conversei com alguns membros de torcida organizadas porque eles me procuraram. Agora, eu acho que o executivo tem que fazer uma campanha muito forte de prevenção, conscientização, e acredito que ainda dá tempo, por conta que nós estamos aí iniciando daqui a pouco o mês de dezembro, é onde ocorrem as festas mais fortes, que é a questão Natal e Ano Novo, onde tem mais soltura de fogos. Então, fazer uma campanha forte pela cidade toda de informação, mostrando que hoje fogos com barulho gera prejuízo, colocar a questão dos animais, a questão dos autistas, dos idosos, né, das crianças com síndrome de Down, das pessoas com síndrome de Down, e que existe uma multa e serão multados quem desrespeitar. Então, acho que isso aí vem uma campanha de prevenção, porque muitas pessoas ainda não têm conhecimento.
Vereador, eu gostaria de só fazer, por uma questão de justiça, lembrar que nós temos um grande parceiro nessa luta, que é a APESEC, a Associação dos Clubes de Campinas. A APESEC, todos os anos, nos últimos 2 anos e agora o 3º ano, está enviando ofício aos clubes notificando de que é irregular o uso de fogos. E agora pode, inclusive, mandar um ofício novamente, não, um segundo para reforçar, dizendo que agora é lei, que agora é proibido. Mas mesmo além da APESEC fazer isso, os clubes têm se mostrado mais sensíveis à questão de evitar fogos. Então, que a gente tenha conhecimento do Conselho é praticamente zero nos clubes. Mas nos condomínios, e principalmente na APA de Souza, Joaquim Egídio, a gente tem muitos fogos, né? E isso a gente não está lembrando que os fogos são um problema seríssimo para as aves, por exemplo, que estão nidificando, que estão chocando. E aí, com os fogos, a ave sai do ninho e aí perde-se aquela ninhada que estava sendo chocada. Então, para o meio ambiente, é catastrófico isso, né? Mas só quis colocar essa questão dos clubes porque, por questão de justiça, a gente está tendo o apoio deles também. E fico contente de saber que há uma boa parcela das torcidas organizadas que concordam com a gente. Sobre fogos só de luzes e tal, perfeito. Na Austrália, inclusive, já há uma proibição de fogos de artifício com barulho, e esses fogos só com iluminação, só com beleza, estética e tal, isso já é norma por lá. E falta a gente aderir aqui no Brasil. Perfeito. Eu poderia. Eu agradeço, viu, Paulo? Boa noite. Tem a Lilian, gostaria de falar? A Lilian levantou a mão? A Lilian, por favor, Lilian. Seu microfone, Lilian. Pode falar. Sem som, Lilian. Agora voltou, agora chegou. É porque agora esse sistema novo aqui de vocês, você tira, você coloca, ele diz que é só para ouvir, é só para falar, aí fica nessa confusão aqui, até a gente conseguir. Bom, boa noite a todos. Boa noite, vereador Nelson, obrigado aí pela presença e tudo, né? A minha questão a gente já colocou isso na reunião anterior aí, que começamos a falar sobre quer dizer, já estávamos falando muito sobre esse assunto. Hoje foi dia de Copa. É só abrir o Face e ver quantos protetores estão reclamando de quantos fogos soltaram pela cidade. O inferno que foi. Eu, graças a Deus, estou morando aqui em Barão e não ouvi praticamente nada, mas eu moro aqui quase no meio do mato, então acho que não soltaram mesmo nada aqui. Tá? Mas eu vi pessoal de Castelo, Chapadão, Vila Industrial e tudo reclamando muito. Não foram clubes, nem foram torcedores, foram pessoas mesmo que soltaram. Né? E que vão continuar soltando um jogo. Hoje foi o primeiro jogo, vão continuar soltando. Aí a minha pergunta a pessoa soltou dentro de casa, como é que vai multar? Como é que vai achar essa pessoa daí? A Guarda Municipal não tem esse poder de entrar dentro da casa de ninguém. E se eu falar que meu vizinho soltou e chamar, a guarda vai chegar lá, ele vai ficar procurando os restos mortais dos fogos? Fica uma coisa, acaba ficando aquela coisa de novo meio inócua, entendeu? O grande a gente consegue pegar, quer dizer, vocês conseguem pegar a GM. O clube acaba não soltando, porque é uma coisa grande. Mas se 500 pessoas soltarem num bairro, o barulho é pior do que, de repente, se um clube tivesse soltado. Que vai ser esparramado em tudo que é lugar. Como foi hoje. E daqui vai ser para pior. Eu vejo assim, nenhuma lei vem para resolver tudo, ela vem para amenizar, né? Ela vem para tentar reduzir, evitar que aconteça. A lei ela é muito mais preventiva do que algo para chegar e resolver. Então, por exemplo, um exemplo, uma casa lá, uma residência, soltou um rojão com barulho
e um morador denunciou, ligou no 153 e falou: guarda, a casa aqui na rua tal, número tal, tem uma pessoa soltando fogos. Se a guarda conseguir dar o flagrante, entendeu? Na soltura do fogos, fica mais fácil para ela autuar. Porque imagina só, todo mundo ligando para a guarda e falando: olha, meu vizinho soltou. Aí a outra tá brigada com o outro e vira aquela, né, aquela farra, um apontando o dedo para a cara do outro. Então, assim, vai ser mais a questão do flagrante, que a guarda vai poder fazer alguma coisa, e também condomínios residenciais, no caso de fogos, caso seja identificado uma imagem, uma filmagem da pessoa soltando e constatando tudo isso, ele pode ser autuado e, se não autorizarem encaminhar a multa, manda para o condomínio. Pronto, o condomínio vai ser multado. Igual dentro de um clube. O clube vai lá e faz uma queima de fogos, só que sem barulho. Só que um penetra lá, consegue entrar com um fogo, com um rojão de 12 tiros. Ele vai lá e solta de livre e espontânea vontade, mas dentro do clube. Se conseguirem pegar aquele cidadão, vão multar aquele cidadão. Se não pegarem aquele cidadão, vão multar o clube por ter deixado a pessoa entrar com um rojão. É igual estádio de futebol, né? Quantos clubes não são punidos por conta de briga de torcida? Não é o jogador que brigou, foi a torcida, mas o clube ele sofre uma penalidade, sofre uma multa, perda de jogo. Então, no caso aí, essa multa de 500, qual que é o valor mesmo? 2.000 e... De 420 reais é 2.100. Isso, vai ser destinada, dependendo da proporção, a quantidade de fogos, né, o prejuízo que tenha causado, ele vai receber uma multa de 420 a 2.100 reais. Assim, concordo com você, Lilian, realmente não tem como pegar todo mundo, mas vai dar para pegar algumas pessoas. Então, se a pessoa, vamos dizer, eu ou outros protetores ou pessoas quiserem, de repente, como você falou, fizer um vídeo, alguma coisa, o vizinho soltou uma, soltou um, soltou outro, soltou outro. E aí, com o vídeo, chamar a guarda municipal, tipo, vamos para a delegacia, pelo menos é uma prova, né? Sim, Você exatamente. está mostrando que do lado do vizinho, o vizinho do lado está soltando aquele monte, ele não pode dizer que não soltou, mesmo que não tenha chegado e visto soltando, mas está saindo daqui, está filmado. Filmou, tá lá a pessoa, levou para a guarda vai ter que tomar uma medida. É lei e vai ter que ser cumprida. Nós vamos ter que fiscalizar, né? Nós vamos ter que realmente cobrar essa parceria da guarda. A gente sabe que ela tem N tarefas, mas podemos também conversar com o prefeito para, de repente, fazer um convênio e expandir um pouco mais a autoridade dessas pessoas que podem vir a multar, aplicar a pena, a multa. Obrigada. O Wagner também gostaria de falar. Wagner. Agora, José. Oi. Bom, ver se está aqui aparecendo, peraí. Foi, acho que agora apareceu, né? Isso, Bom, na verdade, eu bati sem querer, mas aproveitando, posso falar assim, que só o fato de repente, fazer uma campanha preventiva e o pessoal saber que tem, talvez isso já realmente causa um efeito inibidor mesmo, né? Então, por mais que não consiga ser tão eficaz e pegar todo mundo, ser difícil fazer o flagrante, mas o efeito inibidor acho que pode ser importante, sim, nesse caso. Certo. Paulo também gostaria de falar? Paulo tinha pedido isso? Eu estava quieto porque eu concordei com a maioria. Eu acho realmente que tem um efeito inibidor. Tem o Amoroso, tem a Suzana que querem falar, então agora é você. Isso ajuda, né? Solução completa numa legislação para isso é muito difícil. Mesmo gerar prova para isso também é muito difícil. Então, é uma forma de oprimir, não de reprimir. Você oprimir, olha, é proibido, tem multa, você pode ser multado, você vai gastar 2.000, né?
Mas é muito difícil. Fim de ano, um monte de casa, você vê que solta fogos, né? Muito difícil. Mas é mais assim um trabalho, né, continuado para cada vez mais as pessoas perceberem que isso é cafona, eu usar o cafona de novo. Eu sei que vocês gostam quando eu falo cafona. Demodê. Demodê, cafona, demodê, cafona. Mas com o tempo as pessoas irem largando esse hábito. Eu acho que é um processo, a gente não resolve isso de hoje para amanhã. Amoroso? Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Parabéns pela iniciativa positiva, pela proatividade. Eu queria comentar o seguinte: eu participei aí junto com algumas pessoas aqui do grupo numa ação desse tipo, né, para a gente tentar diminuir esses fogos aí com estampido. No ano passado, eu me lembro que foi próximo do final do ano, né? E aí eu pesquisei e acabei encontrando uma lei estadual onde já previa a multa, né, para quem pratica aí a soltura de fogos desse tipo. E aí eu me lembro que a gente incluiu na carta, nessa carta que foi divulgada, inclusive para alguns clubes, condomínios, a gente conseguiu aí até o apoio de algumas entidades, né? E era previsto uma multa. Eu acho que isso pega pesado, porque, infelizmente, a parte mais sensível do homem é o bolso ainda, né? Então, eu percebi, por exemplo, hoje, eu moro num condomínio e aqui hoje já soltaram, apesar que foi pouco, mas soltaram fogos. Então, eu acho que é bem isso que o Paulo disse, tem que haver a constância dessa divulgação aí, né? E falar, no meu entender, a gente tem que reforçar esse lado da multa, porque isso deixa as pessoas mais preocupadas, né? E em relação ao que a senhora Lilian disse, eu acho que hoje a gente tem o celular, né, que é uma arma muito poderosa para isso, e talvez uma foto, né, mostrando a pessoa aí soltando fogos possa ajudar. É lógico que é difícil quando é vizinho, mas eu acho que é necessário, né? Então eu queria fazer uma pergunta, vereador, se essa lei não está assim, ela está de acordo com essa outra ou essa outra caiu? Eu não sei, essa que foi assinada no estado de São Paulo. Então, Amoroso, eu realmente não tenho conhecimento dessa lei estadual, mas eu lembro dessa campanha que vocês fizeram, e junto aos clubes, principalmente, condomínios, e que tocou e sensibilizou bastante. Então, eu acredito que nós temos que caminhar aí no mesmo sentido de manter a prevenção, a conscientização, como o próprio Wagner disse, né? A conscientização, acho que ela vai amenizar bastante, divulgar que tem essa multa, que não é um valor qualquer, né? 420, R$ 2.100, aperta bastante, ainda mais nos tempos de hoje. Então, eu acho que a prevenção, a conscientização tem que ser bem elaborada, pedir para o executivo nos ajudar com confecção, usar desses totens que estão espalhados por toda a cidade e fazer uma campanha bem forte junto à Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para que todos possam realmente estar informados que os fogos com estampido gera problema sim, e muitas das vezes são problemas irreversíveis, né? Então, nós precisamos, acho que, investir nisso. Eu acho que é só a população tendo o conhecimento da multa, o conhecimento que traz um prejuízo, que é legal comemorar, mas vamos acordar, vamos sensibilizar que existem pessoas que estão sofrendo por conta desses barulhos. Aquele rojão que você está soltando, você está trazendo um prejuízo aí para alguém, né? Pode ser
para uma pessoa que você nem a conheça, mas amanhã você vai tomar conhecimento que aquele barulho pode ter deixado uma pessoa surda, pode ter gerado um problema em algum animal, em alguma criança autista. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso e até proponho aqui organizarmos uma reunião com a Guarda Municipal, né, com a própria comandante, com a Lourdes, com o secretário Cristiano, né, para que possamos conversar mais sobre isso e saber a forma que eles vão atuar. Né? Ótimo. A Suzana. Desculpa, Maria. Oi. Para terminar de responder o... Não, eu que acabei esquecendo. Sobre essa lei estadual, Amoroso, eu vou procurar tomar conhecimento para, de repente, a gente trabalhar também em sintonia. Mas eu acho que o mais importante agora é que o município tenha uma lei sancionada. Colocaram aqui, não sei se o senhor tem aí aquela parte aí da reunião onde tem a escrita, eu não me lembro como é que chama isso. O chat. Isso, o chat. Não está aparecendo para mim. Não, é a Lei 17.000, se o senhor quiser anotar aí, é a Lei 17.389 de 2021. 17.389/2021. Quem é da autoria é do deputado Bruno Ganem. Bruno Ganem, eu conheço ele. Então, foi ele. E, inclusive, a gente colocou na carta, me lembro aí que a gente fez junto com o Flávio Lamas, né? E aí, nem eu sabia disso, que já tinha multa. E aí, quando eu falei aqui na administração do condomínio, a pessoa que falou, nossa, mas como assim multa? Eu falei, você vai ser multado. Se eu ouvir, eu vou denunciar. Olha, foi um silêncio total naquele ano, mas o pessoal esqueceu já, né? Então, acho que tem que continuar aí. Obrigado, vereador. Perfeito. Só a data que tá aqui, o ano, né? 21. Ou 2021. seja, é bem recente. E se não me engano, essa lei, pelo que está aqui, é a que proíbe a queima-soltura, né? Não Isso. E a de Campinas é de 2017. Então, a Campinas tem uma lei municipal anterior à estadual, não é isso? Essa proíbe e multa. Essa multa aqui, também. A 17, ela também multa e reincidência, se eu não me engano, dobra. Eu tenho a lei, que eu estava procurando aqui, eu não estou em outro computador. O que acontece é o seguinte, a lei municipal é de 2017, porém sem multa. O Jonas, na época, ele tirou a multa. Certo. Ele deixou só a lei, por isso que eu falei que é uma lei inócua, uma lei que vazia, né? Sim, ela permite você soltar, mas a lei proíbe. Só que se você não tem pena, não tem sanção, não tem multa, é a mesma coisa que nada, né? Então, eu apresentei um projeto de lei que foi sancionado agora, que aplica a multa para quem soltar fogos com barulho. Até mais do que isso, fala assim a lei. Eu vou até... É bem simples, bem rápida. Aqui, ó. Ela fala exatamente isso. A Câmara Municipal aprovou e o prefeito do município de Campinas sanciona e promulga. Fica proibida a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos no município de Campinas. Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Campinas. Ou seja, a multa ela tem na lei estadual desde 2021. Né? Agora, a lei com multa em Campinas tem desde 2022, que foi sancionada agora. Entendi. Então, nós estamos bem amparados, porque nós temos a lei municipal e a lei estadual. Ótimo. Então, agora é o executivo que nós temos que cobrar a fiscalização, né, para que execute essa questão de quem soltar barulho, fogos com barulho ser multado, que a lei seja cumprida, e também campanhas de prevenção e conscientização. Seria uma campanha muito barata, né,
perto de um problema que pode estar gerando, principalmente para a saúde pública. Sim. Suzana, gostaria de falar, Suzana? Sí, bueno, yo lembro la época que 2017 muchos de nós estábamos en la reunión que ficamos chateados cuando no se dio la multa, porque a gente lutou muito por isso. Não, o que queria falar que eu sou síndica acá do prédio. O prédio aqui não tem problema porque não jogam fogo de artifício. Mas é interessante porque eu sou a representante legal, ou seja, que se acontecer uma coisa dessa, se eu não denuncio, eu sou a que tenho que pagar a multa. Então, seria interessante poder chegar a los síndicos de los condominios. Se me ocurre que una forma interesante sería hablar con las inmobiliarias. Por ejemplo, en la reunión que existe obligatoria de todos los condóminos, poder tocar ese tema, aunque sea a principio de año, depende cuándo es la reunión, donde se pudiera hablar que existe esa ley, porque mucha gente no sabe que existe. Y eso también es una forma, por más que aquí no joguen en el condominio, pero esas personas pueden ser también vectores que falen con lugares donde sí acontece eso, ¿no? Flávio, você tinha levantado a mão? Eu gostaria de fazer uma proposta mais prática, né? Juntando um pouco do que foi falado aí. O vereador, o que você acha da gente de se marcar uma reunião com o prefeito Dário, o conselho participar, você participar, e a gente conversar com o prefeito para pedir para ele, primeiro, utilizar a rádio municipal, os totens e todos os meios de comunicação da prefeitura, diário oficial, enfim, o que for possível, para divulgar que existe uma lei que em Campinas é proibido. Olha, quando nós começamos nossa reunião de hoje, a minha primeira pergunta foi: já está sancionada essa lei? Então, nós que somos diretamente envolvidos, não tínhamos conhecimento de que o projeto de lei já tinha sido sancionado pelo prefeito. Então, se a gente que está diretamente ligado não tinha conhecimento, como a gente vai culpar essas pessoas que estão aí fora, exceto pelo caráter de cidadania, pelo aspecto legal, eles não estão sabendo que é proibido, que já está proibido e fim de papo. Então, se a gente marcasse com o prefeito, pedir para ele, olha, precisamos de uma campanha, precisamos de campanhas permanentes, final de ano, tal, né? Depois a gente pedir para as emissoras de TV e emissoras de rádio de Campinas para a gente produzir algum spot de alguma material de divulgação para mostrar que Campinas é proibido e já tem uma lei estadual. Então a gente pode falar, olha, não só a lei estadual, que já pega São Paulo inteiro, só isso a gente já tem que ser cumprido, mas tem um reforço da lei municipal, né? Bom, se o prefeito concordar com isso, o próximo passo é dizer, prefeito, a gente precisa da punição. E a punição é a guarda municipal. Então, prefeito, por gentileza, qual é o encaminhamento com a guarda municipal? Eu sei que com a guarda não vai ter nenhum problema, mas se não vier alguma coisa de cima, né, mais forte, essa lei pode virar letra morta e por simplesmente não ser cumprida e fica por isso mesmo, né? Cabe a nós, do Conselho, a Câmara Municipal, a gente cobrar e pedir um encaminhamento e ter uma atitude mais concreta para que a coisa funcione. Só quero lembrar que 3, 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente falava sobre os animais, depois o pessoal, as mães, a Associação de Mães de Crianças Autistas e com problemas entraram com a gente, os idosos, problema de clínicas, que também tem esse problema, os animais. Então, a gente não tinha nada. Depois veio a lei
que proibia, mas foi tirada a multa. Mesmo assim, essa lei já foi importante. Para os clubes da cidade, por exemplo, eles entenderam que só o fato de existir uma lei, eles tinham que cumprir independente de uma multa. Agora tem a multa, né? Os condomínios e tal, né? O que a Suzana sugeriu, gente, isso é muito importante. Se a gente conseguir falar com os contadores, o pessoal que tem contato direto com os condomínios, né, para dizer, gente, é proibido, ponto. Quer dizer, mais conscientização. E ainda mais agora com essa notícia de que há segmentos das torcidas organizadas que estão também favoráveis à redução, ao não uso de estampido, né? Então, quanto mais a gente levar essa informação, mais as pessoas conscientes e sérias não vão fazer isso. Isso já vai pegar uma grande parcela da população, né? Então, eu acho que sim, minha sugestão aí para os conselheiros avaliarem e, se o vereador concordar, se ele pudesse marcar uma reunião com o prefeito para a gente ver agora, nós estamos no final de novembro, está numa época perfeita para a gente dar uma conversada nisso e ver, olha, como fazer para a guarda e o PM, né, para a gente pedir para que seja fiscalizado, e a conscientização pelos veículos de comunicação da cidade e da prefeitura, que é muito grande, né? Essa é a minha proposta. Amoroso? Você levantou a mão? Eu gostaria só de sugerir aí, dentro dessa praticidade, que eu acho o mais importante de tudo, eu gostaria de sugerir uma notificação, talvez do Conselho, diretamente para o Secov, porque o Secov é o sindicato patronal que envolve todos os condomínios, envolve todas as imobiliárias. Então, você vai dar um tiro que vai acertar uma porção de gente, entendeu? Então, você faz uma notificação dando ciência para o Secov de que lei tal, número tal, prevê multa, e põe um negócio bem assustador lá. E notifica, pega a assinatura do presidente do Secov, que é simples a gente fazer isso, é só falar com o pessoal lá. Tem a Kelma, que é uma pessoa fantástica, ela é bem aberta. E aí você se exime de ter que fazer um comunicado. Você já imaginou comunicar isso para todos os condomínios, todos os prédios? Você vai ficar louco em Campinas. Então, seria um grande tiro aí, só uma sugestão que eu dou. Da mesma forma, envolver outros sindicatos patronais, como o dos clubes, né? Que acho que a gente fez isso na época, mas eu acho que tem que refazer, né? Só uma sugestão. Obrigado, presidente. Lilian? Você levantou a mão, Lilian, novamente? Lilian? Oi, voltou. Só essa ideia do Flávio aí, de vocês, era exatamente o que eu tinha levantado a mão, era sobre isso. Eu e os cachorros, né, a gente ouve aqui educativo, eu deixo o radinho lá para eles ligado direto. Então, a cada 5 minutos passa aquela vozinha do WhatsApp, não sei o que, do trânsito, velocidade, você deve ser consciente. Rádio tem uma penetração muito grande. Se conseguisse, porque a pessoa está dirigindo, está isso, está aquilo, está ouvindo, conseguisse nas rádios de Campinas que elas fizessem realmente uns insertos assim, falando, é proibido assim, assim, fogos, faz isso, daqui a pouco faz outro dizendo, tem multa, a multa é assim, assim, vai ser aplicada, eu acho que tem uma penetração bem grande. Ok, Lilian. Mais algum conselheiro? Eu gostaria de falar também, acho que a primeira fala do vereador Nelson foi a questão da conscientização, que ele mesmo disse humildemente que não conhecia, até bem pouco tempo, o mal, o prejuízo que causa para os animais, para as crianças, para os autistas, para os idosos, enfim,
esses fogos de artifício com estampido. Eu também não sabia, até um tempo atrás, né? E eu imagino que a população, de uma maneira geral, acho que não age por má fé. Eu acho que a maior parte é por ignorância no sentido de desconhecimento. Só que também a gente tem uma mentalidade de que a lei só sem a sanção parece que abre brecha para não ser algo tão ruim assim. A partir do momento que tem um castigo, a meia criança que vai ser castigada parece que então é errado fazer isso, né? Então, eu achei muito interessante a fala no sentido de que a gente vai usar muito esse mote da lei, que tem uma punição e que tem a guarda municipal e que as pessoas têm que ser multadas realmente, mas, paralelamente a isso, acho que o trabalho principal é levar essa informação para as pessoas que desconhecem o prejuízo que se causa, né, à natureza, aos animais, aos idosos, enfim, e não tem razão de ser. A gente não pode, eu acho que, imaginar que existe uma lei que não pega, né, que não pega. Até bem pouco tempo atrás, o cigarro era permitido em todos os lugares, né? Hoje, eu lembro do cinto de segurança que as pessoas usavam. Quando eu vi isso, eu caí na gargalhada. Usava, para não usar o cinto de segurança, usava a camiseta do Vasco, que tinha aquela faixa aqui, para burlar o guarda, como se estivesse com a faixa, para não usar o cinto de segurança. E hoje é automático, né? Ninguém pensa nisso. Quem sabe a gente chega um dia, e a gente tem que começar hoje, né, a trabalhar para conscientizar as pessoas até que isso se torne algo do passado, né? Não pode um mundo minimamente civilizado, a gente, em nome de um gosto pessoal aí, por achar engraçado, enfim, por se divertir. Acho que ninguém pode se divertir em sã consciência, sabendo que está causando mal ao outro, né? Isso é impensável. Então, por isso que eu fiquei na primeira fala do vereador Nelson Orsi, né? Conscientização. A lei não vem apenas em busca da punição, mas a punição é uma forma, talvez, da gente chegar a um número maior de pessoas para que ela se conscientize de que ela está fazendo algo realmente não só ilegal, mas antiético realmente, né? É isso que eu gostaria de falar, vereador. Amoroso queria falar? Levantou? Não, só complementar mais eu acho que uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, vereador, o senhor pode até verificar no seu artigo 2 dessa lei estadual, ele já proíbe a comercialização de fogos com estampido no estado de São Paulo. Então, não é o problema de soltar o fogo, não pode nem comercializar o fogo com o estampido, entendeu? Então, acho que a gente poderia também atuar aí no comércio, né? Já na fonte. É só uma sugestão. Em Hortolândia também, né? Porque parece que lá nego não sabe dessa lei aí. Não, é que é assim, a lei Campinas, ela já proíbe o comércio, a venda de fogos de artifício. Hortolândia não, Hortolândia até que o pessoal compra lá, né? Não, mas acontece que a lei estadual proíbe também a comercialização. Como é que a Hortolândia está vendendo se a lei estadual proíbe? Então, A mas gente tem que quem avisar o prefeito de fiscaliza? lá que é proibido. E quem que fiscaliza a estadual? É a Polícia Militar. Polícia Militar. Polícia Ambiental e Polícia Militar, que poderia ali na esquina que o cara coloca aí, coloca cartazes. Qualquer Sim. vendinha não está assim escondido num cantinho. É público a venda. Não, é grande, são fábricas ali na grandes. beira ali da Monte Mora e Martins. tudo é aberto ali venda de fogos. São barracões. Fiscalização, né? E também conhecimento. Por isso que eu acho que Campinas ela precisa agora, com a lei sancionada, partir do executivo uma campanha forte de conscientização, atingir todas as ferramentas existentes: televisão, rádio educativa, CBN, Band, EPTV, entendeu? Campanhas normais, campanhas de utilidade pública,
entendeu? Que isso daí é mais do que necessário. O jornal, o Correio Popular, falar lá com o Ítalo, pedir para ele, né? No mínimo uma matéria, e depois a prefeitura, não sei como que ela trabalha isso, mas fazer uma campanha junto ao jornal também, mostrando a importância de não soltar fogos com barulho, da multa que é aplicada. Eu acho assim, é um trabalho que a gente precisa iniciar agora com a lei sancionada, porque senão vai acontecer o que o Flávio disse agora há pouco, né? Cai por terra, ninguém leva a sério, vê que não tem fiscalização, a impunidade prevalece e todo mundo vai ficar, né, à vontade para soltar fogos com barulho e a gente vai ficar olhando para a cara do outro e fazendo reunião. Então, eu acho que essa agenda com o prefeito é importante. Eu posso começar a adiantar isso, se vocês me derem a liberdade. Eu ligo para o prefeito e peço para ele uma audiência, explico para ele que o conselho vai participar. Peço para ele também já organizar com o próprio Fabrini, que é o secretário de comunicação, para ele poder falar o que pode ser feito. Agora os vereadores têm emenda impositiva, né? Para o ano todo dá 2 milhões e pouco, 2 milhões e 300. Né? Nós podemos, de repente, eu no caso, até como autor da lei, eu posso destinar uma verba para que faça essa campanha de prevenção. Não vejo prejuízo nenhum nisso. Eu acho que quem puder, o vereador que puder ajudar com uma emenda impositiva, uma campanha de prevenção, com certeza ele vai estar ajudando várias frentes. As entidades sociais, inclusive a dos autistas, né, a causa animal, a própria saúde pública, o SUS, né, reduzindo gastos. A gente sabe que tem muitos gastos que é por conta disso, não só referente aos animais, às pessoas, mas também, por exemplo, acidentes com fogos de artifício. Inclusive, tem um membro da torcida do Guarani que veio conversar comigo sobre essa questão e ele não tem uma parte da mão por conta de fogos, soltando fogos. Então, assim, vai da sensibilidade de cada um, né? O mais importante, eu acho que já aconteceu, que a lei sancionada é uma lei, tem que ser cumprida e agora a gente exigir essa execução dela, né? Essa fiscalização dela. E tudo que engloba quando um projeto é aprovado e sancionado, que é a publicidade, né? Então, a gente vai precisar, sim, do executivo até para publicidade. E eu estou à disposição sempre aqui, o que eu puder fazer. É uma causa que realmente me tocou bastante pelo fato de ter tido contato com uma mãe de um autista e também com imagens de animais totalmente ensanguentados, encharcados por conta de fogos. É algo assim que eu jamais esperaria conhecer na vereança. Todo mundo vai no meu gabinete falar sobre poda de árvore, extração de sei lá o quê, tapa-buraco, problema com drogas, que é uma bandeira que eu atuo muito, né? Até antes da política, muitas mães vão lá pedir ajuda para os filhos pedir ajuda para os pais. Isso daí eu já estou calejado, então já tem um ritmo, um procedimento já mais avançado. Mas quando chegou essa questão dos autistas e também dos animais, eu fiquei assustadíssimo. Tudo referente aos fogos, com barulho. Eu fiquei assustado, de verdade. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, Gabriela, você tem noção do que um fogo, um rojão com barulho pode fazer? Sabe essas festas de ano novo que a gente frequenta, dessas festas que às vezes a gente comemora, solta um rojão, até vídeo, às vezes engraçado, quando o sogro vai embora, que aparece o rapaz lá na porta da casa soltando fogos. Ah, meu sogro foi embora. Gente, é um prejuízo absurdo. Bastou você ser vizinho de uma pessoa que está fazendo uma bateria de fogos. Se ela tiver ali um animal, uma criança autista, é um prejuízo, irreversível. É irreversível. Muitos dos casos. Então, eu estou à disposição, gente. E agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Obrigado, vereador.
Flávio, gostaria de falar, Flávio? Eu acho que essa reunião com o prefeito é essencial até para que a Guarda Municipal se engaje realmente com atitude para fazer a fiscalização. Agora, já que temos uma lei estadual, e o vereador conhece o deputado federal eleito agora, Bruno Ganem, que era estadual e foi eleito federal. Não é possível, vereador, você entrar em contato com ele e verificar se ele está tomando alguma atitude junto ao governo do estado de São Paulo para que haja uma fiscalização no estado de São Paulo. E aí a gente teria, se o deputado tiver um acesso, ele fez a lei, provavelmente ele conversou com o governador, acertou, foi sancionada. Portanto, ele pode pedir para que a polícia militar haja nas cidades onde temos o problema maior dos fogos, Hortolândia, por exemplo, né? Então, o que o deputado pode fazer para que a lei que ele criou seja efetivada, para que ela tenha um caráter de decisão e não se transformar numa letra morta, né? Porque se deixar do jeito que está, Campinas pune e Hortolândia continua vendendo, né? Agora, se a polícia ambiental, a polícia militar atuar nos municípios, uma ordem do governador, comandante da polícia militar tem que atuar, a coisa muda de figura. Aí a gente não vai estar falando apenas de Campinas, nós vamos estar falando do estado inteiro, que esse é o objetivo, né? Nós temos fábricas que produzem os fogos aqui no norte de São Paulo e no sul de Minas, né? São 40 e poucas fábricas, né? Causando esses problemas de saúde, de acidentes fantásticos, né? Coisa que a gente queima de rostos, mãos, né? Então, para a previdência, para a saúde pública, isso já é um problema sério, além das que a gente já citou. Então, minha sugestão ainda permanece. Uma reunião com o prefeito, até para levar também os representantes de autistas, de idosos, enfim, quem o vereador já tem contato para a gente levar, o conselho municipal, o nosso conselho, até para a gente, prefeito, nós queremos agradecer que você sancionou e agora queremos pedir campanha para conscientização e a atuação da guarda para ter punição quando não houver a compreensão das pessoas, né, com quem tem que cumprir a lei. E então seria o prefeito e o vereador o deputado Bruno Ganem, para ver o que ele pode fazer para que a lei que ele fez seja funcional, né? Essa é a minha proposta e agradeço, já encerrando da minha parte, vereador, agradeço a sua presença. Paulo, você levantou a mão, Paulo? Ou não? Foi? Pode falar. Levantei, sim. Eu acho que, a título de sugestão também, as sugestões todas muito interessantes, esse caminho de falar, de chegar lá na Assembleia Legislativa, e também incluir nesses instrumentos legais a comercialização e a proibição, inclusive, da pessoa portar. Eu acho que é mais difícil penalizar, que ninguém vai andar com uma caixa de rojão se não estiver pensando em soltar. Né? Então, da pessoa portar administrativamente. Então, fica uma dica aí. Mais alguém? Então, vereador Nelson Ostri, a gente agradece o conselho imensamente a sua participação aqui, né? Saímos já com várias sugestões, e como o Flávio disse, mais do que sugestões, é o encaminhamento aí para que, de fato, né, essa lei possa trazer, né, a conscientização, possa trazer punição, possa trazer, enfim, pensando exclusivamente nos animais, né, que é o conselho dos animais, a gente sabe que não apenas os cachorros, a gente se preocupa muito com os animais domésticos, mas o Flávio falou aí da questão dos pássaros, né, do mal que se causa algo que, de uma maneira geral, as pessoas têm desconhecimento, né? Então, muito obrigada pela sua participação e até breve, então.
até breve. Eu mais uma vez agradeço, Maria, Paulo, a Lilian, quem mais? O Amoroso, Suzana, quem mais? Maria José. Cadê a Maria José? Aqui. Eu sou a Maria José. É que sumiu da tela, eu fui clicar para ver, agora apareceu. Mas, enfim, agradeço, estou à disposição, fico muito, muito grato e contente de estar participando, até porque o que o Flávio mencionou aqui no início, no meio da reunião, né? Porque nós já estamos dando 60 minutos, 1 hora de reunião, ele chegou a falar assim, que ele sendo de uma entidade, participando de um conselho junto com vocês, não tinha conhecimento, não sabia que a lei tinha sido sancionada, né? Então você imagina só, né? Eu na condição de vereador com uma lei aprovada, que foi uma luta absurda, porque todos os meus projetos têm dificuldade para ser aprovado, não sei, acho que eles não gostam de mim, mas enfim, está caminhando bem com o Dário agora, graças a Deus, e o projeto foi sancionado, então para mim foi uma alegria. Só que não adianta, né, eu ficar feliz que o projeto foi sancionado, que vai ajudar um monte de gente, um monte de frentes, né, dos autistas, dos idosos, dos animais, mas a lei ficar simplesmente dormindo ali no papel, né? Então, eu quero realmente fazer acontecer, e para fazer acontecer, eu dependo muito de vocês. Então, eu fico muito grato de vocês terem tido essa motivação, esse gesto, né, de me convidar como autor do projeto para debater, explicarmos aí um pouquinho como que está funcionando e como pode passar a funcionar, considerando que a gente vai ter um teste grande agora no mês de dezembro. Um teste que eu acho que é o teste principal mesmo, não tem outro teste. Eu acho que é ano novo, que é a barulheira. Então, a gente tem que correr, eu vou tentar agendar o mais rápido possível com o Dário, para que todos nós possamos participar. E vou pedir também a presença já do Fabrini, da comunicação da Prefeitura, como também da própria Guarda Municipal. Eu acho que agora é um trabalho em conjunto para que a gente tenha um resultado positivo aí no mês de dezembro. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Até. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, boa noite. Muito obrigado. Valeu. Vamos lá, gente. Vamos seguir, então, para a segunda pauta da noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o banco de ração, né? O banco de ração de uma lei do vereador Paulo Haddad, e é uma lei que... Banco de ração que surgiu durante a pandemia, né? Um período extremamente delicado aí para as pessoas de uma maneira geral e para os animais também, muito abandono de animal. E essa lei já foi aprovada, enfim, e só que o banco de ração ainda ele não se concretizou, né? E eu tenho recebido diversos e-mails de pessoas perguntando, né, solicitando ração, enfim, mas esse mês aqui eu recebi um telefonema de um assessor do vereador Paulo Haddad, o Roger, falando a respeito de que, para que o banco de ração ele se concretize, é necessário que haja ração, né? Foi feito, agora eu me esqueci o nome, se alguém aí puder me auxiliar, quando que faz um chamamento público, não é? Um chamamento público para que, se houvesse doações de ração, a partir dessa doação de ração, que seria distribuído para as pessoas e teria todo um critério para essas ações serem distribuídas. Caberia a nós aqui do Conselho simplesmente receber os formulários das pessoas que se inscreveram. Mas tudo até bem pouco tempo ainda estava moroso, até porque não havia ração, né? Agora eu recebi, então, esse telefonema do Roger, no sentido de que, a partir de agora, né, eu não sei precisar o tempo, existe, os vereadores têm uma emenda parlamentar impositiva,
o vereador Rossi acabou de falar a respeito disso. E o vereador Paulo Haddad, ele vai dar uma quantia dessa verba que cabe a ele para comprar ração. Se não me engano, 500 mil reais para se comprar ração, né? Já houve uma reunião com a equipe do vereador e com a prefeitura. Haverá uma próxima reunião que o conselho vai participar, né? O formulário que para as pessoas se inscreverem está sendo finalizado aí, né? A gente vai divulgar. E é isso que eu gostaria de falar. Eu não sei se o Paulo, eu conversei um pouquinho com como ele chama, o Rodrigo. Você sabe, o Wagner, o Paulo Anselmo, se vocês participaram dessa reunião que aconteceu ou não? Vocês estão sabendo de alguma coisa? José, sim, eu participei. Então, foi exatamente isso, né? Teve a lei, teve a regulamentação, teve o chamamento público, mas poucos se interessaram através do chamamento de se tornar um ponto de coleta de ração, né? A gente sabe que o próprio Diário Oficial, o chamamento do Diário Oficial, é pouco atraente até para divulgação, né? Mas, para seguir com o rito legal, é necessário que se faça o chamamento público. Bom, então foi feita essa conversa junto com o Vandão, lá no quarto andar, junto com o vereador Paulo Haddad, para pensar em soluções de realmente transformar a lei em realidade, fazer a coisa acontecer. Na época que foi feito o chamamento público, que foi agora, no meio do ano, mais ou menos, um pouco depois, no meio do ano, eu acabei tomando a iniciativa, entrei em contato com a Camila, da comunicação da prefeitura, se ela podia me ajudar a criar como se fosse um programa, um selo, até para identificar quem aderir ao banco de ração como um ponto de coleta, que ele seja identificado, né, que tenha uma cara. E ela me ajudou informalmente na época a criar, né, esboçar uma ideia de um logo, alguma coisa para poder identificar. E eu apresentei nessa reunião junto com o vereador Paulo Haddad e com o Vandão, e foi muito bem aceito essa ideia, e a partir daí, né, foi startado de criar um material de campanha, né, a gente tomou a iniciativa, o DPBEA, com a própria equipe, desenvolver um material de campanha com o apoio da comunicação, que o pessoal da comunicação está no momento sobrecarregado de atividades, né, mas eles estão nos apoiando, orientando, e a equipe do DPBEA está criando esse material, esse conteúdo, até para poder tá visitando algumas empresas e oferecendo, né, mostrando qual é o projeto e tentando despertar esse interesse de se tornar um banco de ração. É diferente se chegar um servidor público, numa Cobase, por exemplo, e olha, existe uma lei, existe um chamamento público, então assim fica muito vago, né? E não fica muito claro como vai ser feito isso. Então, eu até preparei uma apresentação simples lá no próprio departamento, que eu vou pedir depois para o Carlos estar colocando aqui para a gente, eu queria mostrar para vocês, compartilhar, e queria deixar aberta a sugestão do conselho também, né, que foi feito internamente ali com a nossa equipe, mas está aberto, nossa, eu até gostaria mesmo assim, de pedir a colaboração de vocês, porque é um programa, é uma lei que é em conjunto, né? Vai ter a participação da parte logística do executivo, através do PBEA, mas tem essa parte mais organizacional do próprio conselho, né? Então, se você puder pôr, Carlos, eu vou explicando rapidamente. Bom, a ajuda que eu pedi para ela de criar um selo acabou se tornando nesse coração, né, que é o coração, né? E através daí, como apresentar isso, né,
não só para o público, mas principalmente para os comércios, para as empresas que possam aderir como banco de ração. Então, foi desenvolvido através das cores, tudo foi feito através da comunicação da própria prefeitura, e nós fizemos o restante da arte e de como vai ser os materiais também. Se você puder passar, Carlos, para o próximo. Então, a gente vem explicando o que é o Banco de Ração, né? Que é um programa aprovado, sancionado, né? Que é uma lei, né? E que tem como objetivo a captação não só de ração, mas também como de utensílios para os animais, né? Como vasilhas, enfim, bebedouros. Próximo, Carlos. A gente explica resumidamente como ser um ponto de coleta, né? De acordo com o chamamento, né? Como a pessoa pode se cadastrar como um ponto de coleta. Quais os benefícios dos comércios e das empresas de aderirem ao programa, né? De reforçar a imagem institucional do estabelecimento, né? De ter a divulgação do próprio comércio em canais da prefeitura, canais oficiais da prefeitura. O material será fornecido pela própria prefeitura também, a ideia, né? Que nós forneçamos o material para o pessoal. E também, no caso de casas de ração, de pets, que possa também alavancar um pouco mais a venda dessas ações, porque quem frequenta a casa pode se sensibilizar a comprar um saco a mais de ração e doar para o programa, para o banco, né? Quem se beneficiará das doações? A gente vem por ordem foi priorizado, que são as famílias em situações de vulnerabilidade, os protetores independentes e as ONGs. Como que pode fazer parte para receber a doação? Então, os interessados devem estar cadastrados junto ao CMPDA, né? Os interessados, então é importante dizer também que os animais, seria o ideal estar todos microchipados, quem não tiver será microchipado, né? O departamento vai tentar atuar nesse sentido, e nem todo mundo ainda tem um animal identificado, até para ter um controle, né, de se o animal pertence a Campinas mesmo ou não pertence, se pertence àquele tutor, até a gente se balizar em quantidade de distribuição. Então, tem que fazer, acho que, a coisa um pouco mais amarrada. Como vai ser, a gente imagina a logística da coleta nos pontos, né, que vai ficar a carga do DPBEA, logicamente com um calendário alinhado, construído junto com o Conselho. Para o próximo, Carlos. Carlos? Carlos, está me ouvindo? Se quiser passar. Acho que minha conexão caiu aqui, Wagner. Estou restabelecendo. Tá. Interessante esse material e gostei. A Eliette não está presente, mas vocês tiveram o cuidado de, na primeira página, ter cachorrinho e gatinho. Valeu por ter. Vamos voltar. Acho que estava na página 7. Esse acabou de passar da retirada lá dos pontos de coleta.
como será a logística de distribuição dos itens, né? Então, o conselho avisa o departamento, já que o pessoal vai estar no conselho, então o conselho nos avisa quais são as ONGs ou famílias aptas a receber e o quantitativo também, né? E quanto deve ser distribuído para cada local. Mas isso vai ser construído em conjunto também com o CNPB. Aí é mais ou menos o que a gente tem pensado em material de campanha, né? Então, assim, não só nos caixas, como selinho de iluminação, né? Mas também nos corredores, porque as pessoas vão ter que estar andando dentro dos estabelecimentos e já percebendo que é uma ação que está acontecendo, para poder se antecipar e comprar e deixar no caixa, fazer a doação em algum lugar ali naquele momento, né? Então meio que uma coletânea aí do que a gente vem pensando de banner, adesivos, mas tudo, como eu falei, está aberto ainda para sugestões, mudanças. Pode passar para o próximo, Carlos, que daí vai vir individualmente, como é cada um. Então, esse é um adesivo que a gente imagina estar no caixa, por exemplo, né? Identificando que é o programa da Prefeitura, né, de Campinas. Coração, aqui, doação de rações, utensílios para pets. Próximo, Carlos. Aqui nós somos coração, né? Tem um outro adesivo. A gente imagina como um banner principal para marcar os estabelecimentos na entrada, né? Identificando o portal para a pessoa saber onde tem ponto de coleta, né? Para se informar, ter mais informações de como participar. E aí meio que finalizando, né? É um programa da Prefeitura, através da Secretaria do Verde, do DPBEA, e o Conselho. Então, assim, para tentar atrair mais pessoas, né, para ser ponto de coleta, porque até então, só no chamamento, tivemos, acho que, o interesse de, se eu não me engano, 5 pessoas, 5 estabelecimentos, sendo estabelecimentos que não tem muito nem a ver com a causa, como imobiliária, por exemplo, oficina mecânica, né? Tudo bem a iniciativa de querer participar, ser ponto de coleta, mas o potencial é pequeno desses estabelecimentos. A gente quer realmente focar em estabelecimentos ligados aos animais, né? Que atrai esse público, né? Então, a ideia, a princípio, é fazer uma apostila com esse material impresso, pegar um funcionário do departamento, fazer um primeiro contato telefônico marcando visita e pessoalmente conversar com o material impresso e também levar o material online também, né, para disponibilizar para ele, mas fazer uma conversa pessoalmente aos principais estabelecimentos nesse primeiro momento, né. E o quarto andar está pensando, através do Vandão, de fazer... que eles nem sabem ainda desse material. Vocês estão sendo o primeiro que eu estou mostrando aqui no Conselho. Eles não estão sabendo ainda. Eles marcaram uma reunião para falar sobre isso novamente no início de dezembro. Mas eles estavam querendo lançar oficialmente uma campanha do Banco de Ração, como é o Natal Sem Fome, sabe? De aproveitar essa época que as pessoas estão um pouco mais sensíveis com o Natal, com virada de ano, e também tentar despertar essa acessibilidade na causa animal também. Então, acho que é basicamente isso que eu tinha para mostrar nesse momento. Legal. Legal, interessante esse material. Eu conversei, a partir do momento em que eu soube que o vereador Paulo Haddad ia disponibilizar, né, uma parte dessa emenda impositiva, eu falei com o Flávio se a gente poderia conversar com os outros vereadores da cidade, né? Não sei se dá para esse momento aqui, né?
Sim, eu não digo um montante desse, mas, enfim, né? São 33, o Flávio, a gente fez até a continha, né? 33 vereadores, se cada um disponibilizar uma parte pequena diante da verba que eles têm, para fomentar, enfim, esse fundo aí, né? Esse banco de ração. Eu não sei. É que daí, final de ano, a gente tem tanta coisa, a gente tem ideias, mas falta tempo mesmo, né? Porque parece